paz do Senhor, amada igreja. Amém. Estamos aqui mais uma vez, primeiramente, para oferecer o nosso culto ao Senhor e também ser ministrado por Ele. A ministração de Deus para a vida da igreja é o crescimento que nós precisamos ter. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é quem nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Muitas das vezes a gente está passando por situações em nossas vidas e a gente se vê num emaranhado que a gente não entende o que a gente pode fazer. E se a gente conhecer a palavra de Deus, esses emaranhados se desfazem. Porque quando a luz chega, as trevas, elas são o quê? Dissipadas. Amém? Nós hoje vamos estar falando sobre esse tema. A importância de orar e se manter firme na promessa de Deus. Saiu meio estranho aqui, eu acho que a configuração, aí não está saindo tudo, né? O meu ali um pedaço. Não sei se é a configuração do vídeo. Então, deixa eu ver se enquanto ela ver se ela consegue configurar para ficar no tamanho ideal aqui para a tela, vamos continuar. O nosso texto base de hoje está lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23 ao 25. Enquanto isso, podemos já abrir as nossas Bíblias. Abrimos? Podemos? Então vamos. E aqui a passagem. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Agora, pedindo a Deus, Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento. Tira, Pai, todo o ruído, Pai, que nos impede, Pai, de ouvir a Tua voz. Cala todas as outras vozes, Pai, que não seja a voz do Teu Espírito, Pai, para que a palavra possa alcançar o nosso coração, Pai, e pegar e fazer o efeito ao qual ela é lançada sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, precisamos ouvir a Tua voz, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todo cristão, ele tem que ter uma vida de oração. A oração na vida do cristão é um oxigênio. O cristão que não ora, ele nunca vai estar bem. Nós precisamos ter uma vida de oração, de entrega. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E Deus, Ele ouve a nossa oração. É o que nós vamos ver hoje, aqui nessa mensagem que está sendo pregada, E Deus, Ele ouve a oração dos seus filhos. Ele atende ao clamor, Então, todo cristão, ele tem que ter uma vida de oração, sempre vigilante e orando conforme está escrito na palavra. Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, para os seus discípulos. Ele falou: vigiai e orai. Para o quê? Não cairdes em tentação. Ele falou aquilo porque estava chegando a hora em que ele iria ser crucificado.
a hora que as trevas iria vir para poder comemorar a morte do Filho de Deus, comemorar entre aspas, né? Então, ele falou, estejam vigilantes e orando para que vocês não entrem em tentação. Nós estamos vivendo um tempo crucial na história da humanidade. Eu não ia falar sobre a vinda de Cristo hoje. Eu orei a Deus durante a semana e perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E Deus começou a ministrar no meu coração para eu falar sobre esse assunto. Mas eu sou um tipo de pessoa que, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu sempre gosto de estar falando sobre a vinda de Cristo, porque está muito perto. E eu peguei e falei com meu esposo, se Deus não tivesse me dado nada para pregar, assim, eu ia pregar, eu ia falar sobre a vinda de Cristo. E Deus ministrou, não, fala sobre a importância de orar e a importância de permanecer firme na promessa. E aí vem a Carol e fala, e aí Jesus me lembrou, vigiar e orar, é o nosso tempo. Nós precisamos estar vigilantes em oração, porque é o tempo da aprovação que está chegando, onde muitas pessoas não vão conseguir permanecer de pé. Deus, eu vou abrir uma adendo aqui para falar algo da minha parte, sempre exigiu de mim que eu estudasse muito a palavra dele. Só que na época em que ele falava para mim todos os dias, estuda, eu ficava meio que indignada, porque eu pensava assim, eu vou estudar para quê? Se eu não subo no púlpito, se eu não ensino. E uma certa vez, isso em 2014, se eu não me falha a memória, eu já era pastora na época, já pregava, mas não com muita frequência. E Deus estava lá, vai estudar. Aí eu peguei e falei para o Senhor, por que o Senhor quer que eu estude tanto? A resposta foi imediata. Deus falou de uma forma muito nítida dentro do meu coração. Porque chegará um tempo em que aqueles que não estiverem com a minha palavra cravada dentro do seu coração, não ficará de pé. Lembra também o que a palavra diz, né? A palavra fala o quê? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E nós temos muita distração hoje em dia. Eu acho que dos piores inimigos que nós enfrentamos na atualidade hoje é a distração. Eu não me isento disso não, porque eu sou high-tech. Você sabe o que é high-tech, né? Eu sou high-tech. Eu comecei a minha vida aí como high-tech no ano de 1994. Né? Fui instrutora de informática, sempre gostei, tem informática na veia. Lá em casa a gente é high-tech, entendeu? Então assim, eu gosto de tecnologia, eu gosto de computação, sempre gostei. Mas isso tem roubado o nosso tempo. Se a gente não vigiar, eu falo isso para mim também. Porque eu gosto de joguinho, gente. Eu gosto de game, entendeu? Hoje em dia menos, mas eu gosto, entendeu? Então, são muitas distrações para roubar o nosso tempo. E nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus, para a gente conhecer a palavra dele e permanecer firme nas promessas do Senhor. Porque a promessa de Deus firmada em nossos corações é o que vai fazer com que a gente permaneça de pé. Quando vier a aprovação, quando vier a falta de dinheiro, quando vier a perseguição, quando vier a doença, a calamidade, o caos, é a promessa de Deus firmada dentro do nosso coração que vai nos fazer permanecer de pé. O povo de Israel, eles ficaram escravizados por mais de 400 anos. Só que como a gente vai ler aqui, nesse slide que eu coloquei,
esse versículo mesmo que a gente leu agora, né? Nós temos alguns pontos desse versículo para poder observar. Aquele povo era um povo com promessa. Eles eram escravos, porém eles tinham uma promessa, né? E os pontos desse versículo que a gente leu, né, que a gente tem que ressaltar, são esses aqui, ó. Os filhos de Israel gemiam por causa da servidão. 2. Por causa desse problema, eles clamaram a quem? A Deus. E o clamor do povo subiu a Deus. Deus ouviu o gemido do povo e se lembrou da sua aliança. Vocês estão compreendendo esse versículo? Aquele povo, eles tinham que ter uma promessa. E o tempo daquela promessa já estava se cumprindo. E eles ficaram de uma forma que eles não suportavam mais. Porque enquanto é suportável, às vezes a gente vai aguentando. Já percebeu? Enquanto é suportável, a gente vai o quê? Aguentando. Mas quando o negócio fica de uma forma que você não aguenta mais, querendo ou não querendo, você vai o quê? Clamar. Nós não precisamos esperar a coisa ficar muito ruim para clamar a Deus, porque a promessa de Deus em nossas vidas já foi cumprida em quem? Em Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não como é pregado em muitos lugares por aí que fala que você só vai ter bênção, que sua vida vai ser bênção, que tudo é bênção, custe o que custar. Não dessa forma. Entendeu? Não dessa forma, mas Jesus ele fala isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem um outro versículo que diz: se crer e quiseres, comerás o melhor da terra. Entendeu? Só que a gente também tem que ter muito cuidado onde nós estamos colocando os nossos olhos. Jesus ele também fala: buscai as coisas do alto, né? Trabalhai pela comida que não perece. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas são medidas pelos bens que elas possuem. Mas o maior bem que uma pessoa pode ter na vida dela é viver uma vida em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Viver a plenitude do Espírito. Porque assim ela será guiada por caminhos aplainados, não por caminhos tortuosos. A gente tem que ter muito discernimento. Mas vamos continuar aqui. O clamor angustiado de Israel, ele foi equilibrado por uma quádrupla resposta de Deus. Israel clamou a Deus e Deus trouxe uma quádrupla resposta para Israel. Primeiro, Deus ouviu o clamor do povo. Segundo, lembrou-se da aliança que havia feito com os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem. Se ele prometeu, está escrito, ele vai cumprir. Nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus para nossas vidas.
firmar dentro dos nossos corações. E a gente só vai conseguir isso na prática da leitura, do conhecimento, trazendo essa palavra que é vida para dentro de nós. Amém? Amém. Deus, Ele viu o quê? Ele ouviu o clamor e também Ele viu o quê? O sofrimento do povo. Ai, eu estou sofrendo tanto, pastora, Deus não ouve minha oração, parece que Ele está tão longe. Salmo 34, versículo 18. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado, que estão com o espírito oprimido. Está com o coração quebrantado? Está com o espírito oprimido? Deus está aí do seu lado. Está escrito. Está escrito, gente. É a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é acreditar. Apenas acreditar. É a palavra. Só que muitas das vezes nós somos incrédulos. Imagina a agonia de Moisés conduzindo o povo de Israel por 40 anos no deserto. Um povo que viu o maná cair do céu. Um povo que viu os seus sapatos não ficarem velhos e acabados. Um povo que viu água jorrar da rocha. Um povo que viu o mar vermelho se abrir. Eu não estou falando na sequência não, tá? Estou falando nos milagres. E mesmo assim, facilmente o povo se desviava de Deus e começava o quê? Murmurar. Quando a gente não tem prática de oração, a gente pode muito bem cair na armadilha da murmuração. Vocês sabiam disso? Porque oração é uma coisa e murmuração é outra. É só a gente conhecer versículo-chave. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Pai. Tem muita gente ansiosa hoje em dia, não tem, gente? Está cheio de gente ansiosa, não tá? No dia que essas pessoas que têm ansiedade entenderem, se elas abrirem a boca e falar com Deus, a ansiedade dela acaba. É a melhor terapia, vamos dizer, que existe. É você abrir a sua boca e orar. Você vai colocar, você vai externar, você vai falar para aquele que pode fazer o milagre acontecer. Ao invés de querer murmurar com o irmão, ô Moisés, continua a gente de lá do Egito, a gente tinha comida, e nesse deserto a gente não tem nada. Mentirosos. Porque eles tinham. Eles não tinham apenas uma nada, mas isso vai ficar para uma próxima mensagem, tá? Que vocês vão ficar surpresos. Eles não tinham só maná não, tá? No deserto não. Eles tinham mais coisas. Entendeu? E mesmo assim murmuravam, em vez de falar com Deus. Né? Vamos continuar. Atentou, né? Ele atentou para livrá-los da mão dos seus opressores. Isso nos mostra a fidelidade de Deus em cumprimento às suas promessas. Deixa eu abrir aqui uma outra, um entendimento aqui para vocês. Pastora, Satanás está atrás de mim. Satanás está me perturbando. Não deixa nem eu dormir. Atentou para livrá-los da mão dos seus opressores. Coloca diante de Deus. Senhor, Satanás está me perturbando. Eu quero dormir e ele vem aqui para apagar meu sono. Cuida do meu sono, guarda meu sono. Porque hoje em dia tem muita gente com terror noturno. Eu passei muito tempo da minha vida assim. Até compreender o que eu tinha que fazer. Eu passei muito tempo. O terror noturno, eu não dormia. Eu estou de pé aqui, sem sequela, porque Deus é na minha vida. Porque foram muitos anos sem conseguir dormir. Uma opressão terrível. Isso há tempos atrás. Entendeu? Fala para Deus.
Lembra do corinho? Conta para Jesus, aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor, o Senhor está doendo. Paizinho amado querido, eu estou aqui, está doendo, Senhor. Eu não posso fazer nada contra essa dor, porque eu já tomei o remédio, já tomei o analgésico, não passou. Paizinho, vem aqui, coloca a sua mão. Coloca a sua mão à noite, há muito tempo atrás. Eu não estava conseguindo dormir porque eu estava doente. E as noites para mim estavam sendo muito difíceis. E teve uma noite que eu orei, uma oração tão simples. Eu falei com Deus, Senhor, me envolva nos teus braços. Foi a melhor noite que eu dormi até então na minha vida. Eu senti Deus me envolver. Que noite maravilhosa. Foi só que eu falei, Senhor, me envolve nos teus braços. Passou dor, passou mal-estar, demônio foi embora. Estão entendendo, gente? É simples. Fala para aquele que pode todas as coisas. O poder de Deus, ele não é limitado, nós somos. Mas o dele não. Amém? E aí, pastora, mas quanto mais eu oro, mais fantasma aparece. Vamos ver na Bíblia o que aconteceu? Vamos ver. Eu sou meio atrapalhada com o papel, tá, gente? Vamos ver o que aconteceu aqui na Bíblia, né? Aqui tem gente, né, que fala isso, já me falaram, pastora, quanto mais eu oro, mais me aparece assombração. Quanto mais eu oro, mais o fulano fica triste. Mas a coisa parece que fica o quê? Insustentável. Fica insustentável porque não é para ser sustentável. Sai da frente, deixa Deus agir. O problema, às vezes, é que a gente pega e fala assim, Senhor, toma minha frente, faz aquilo por mim. Daqui a pouco você toma a frente de Deus e está lá. Vai levar o quê? Cipuada. Aí eu orei tanto pelo meu marido é rebelde, ele não sabe ouvir, não sei o que lá, não sei o que lá. Senhor, eu entrego para essa situação aí nas tuas mãos. Daqui a pouco o marido chega em casa. Aí Deus fala assim, mas não tinha entregado nas minhas mãos? Tomou das minhas mãos? Vai sofrer. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar por você. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ficar calados para Deus falar por nós. Mas tem gente que faz ao contrário. Fala quando não é para falar e fica calado quando tem que falar. Eu era assim. Tudo que eu falo aqui, gente, a maioria, porque a pessoa era assim. Quando Deus falava assim, abre a boca, fala, ficava calado. Quando Deus falava, fica quieto, estou falando do meu esposo não, tá, gente? Estou falando de outras situações da vida, tá? Não olhem para ele com julgamento, por favor. Porque o pensamento da gente é assim, né? Muito criativo, né? A gente começa a pensar um bocado de coisa que não é para pensar. Entendeu? Então, assim, teve momentos que Deus falava, fala, e eu. E Deus, cala, e eu. Então, gente, a gente tem que entender as coisas. A gente é meio doidinho, né? Nós não somos meio doidinho. Depois da queda, todo mundo ficou meio doido. Não tem ninguém normal depois da queda, gente. Ninguém. O pessoal fala assim, não tem problema disso, daquilo. Hoje em dia virou moda. A pessoa chegar e falar que tem TDAH, que tem um pouco de autismo. Eu falo que até eu tenho um pouco de autismo, que eu sou meio inquieta em algumas coisas. Hoje em dia virou moda. Mas eu vou dar uma
isso é para vocês, para nós. Não existe ninguém normal depois da queda. Ninguém. Um tem um pensamento assim, outro tem um pensamento assado, sempre tem uma coisinha, sabe? Não é 100% perfeito ninguém. Entendeu? Vamos continuar. Então, quanto mais eu oro, mais aparece assombração, assim muitos falam, né? E nós vemos isso lá no capítulo 5 de Êxodo, do versículo 1 ao 9. Eu não vou ler tudo, gente, porque não vai dar tempo, né? Mas vocês podem anotar as referências e ler em casa, tá? Vocês podem ler na casa de vocês. No capítulo 5, versículo 1 ao 9, nos diz, que ao receber a visita de Moisés e ouviu que Deus havia enviado Moisés a falar, Faraó se enraiveceu e colocou mais peso no povo de Deus. Nós podemos ver isso no versículo 9 desse capítulo, que ele falou o quê? Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Isso foi Faraó que falou. Eles estão querendo pegar e orar, oferecer sacrifício a Deus lá no deserto. Eles estão com falta do que fazer. Então vamos pegar e dar mais trabalho para eles. Satanás, ele faz isso. Está orando? Deixa eu pegar e piorar aqui a situação. Porque ele faz isso para quê? Para te intimidar, para fazer você retroceder. Só que você tem que entender que o que está contigo é maior. Está ruim? Continua orando. Não desista. Continue falando para Deus. Continue falando com Deus. Nós precisamos fazer isso. Mas a gente está sem força. Sem força mesmo. Lembra? Ana, ela não tinha mais palavra para falar. Só um murmúrio que vinha de lá de dentro da alma dela. Mas ela falou, mesmo sem forças. Deus, ele é fiel. Aquilo que nós não vemos hoje não quer dizer que ele não está fazendo nada. Essa pessoa que está aqui diante de vocês, mês que vem vai fazer 53 anos. Eu fiquei 10 anos da minha vida fora da presença de Deus. A minha mãe via aquilo e se entristecia. Porque ela queria que eu estivesse na igreja. Mas ela não desistiu. Ela continuou orando por mim. Ela morreu sem ver eu me tornar uma pastora. Ela morreu no mesmo ano em que eu fui consagrada pastora. Só que ela morreu em junho e eu fui consagrada em novembro do mesmo ano. Mas ela não desistiu. Ela continuou orando. Sabe por quê? Porque nós precisamos apenas acreditar que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. É impossível para nós. Não era impossível esse povo sair de lá do Egito? Eles eram escravos. Eles não tinham tática de guerra, porque foram 400 anos escravizados ali. Eles sabiam ser escravos. Como que eles iam sair? Mas com um braço forte, Deus tirou eles do Egito e livrou eles da garra de Faraó. Não foi assim que Deus fez na sua vida? Ele nos tirou com um braço forte de lá do mundo.
Ele me tirou com o braço forte do mundo. Entendeu? Aquilo que era impossível para mim, foi possível para Deus. Então nós precisamos continuar orando e acreditando naquilo que Deus prometeu. São promessas que nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Porque se a gente acha que as coisas estão ruins agora, estão difíceis agora, eu não estou falando isso aqui para colocar medo em ninguém, mas nós precisamos conhecer o que está escrito na palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala isso, que nós precisamos atentar para os sinais. Se está ruim agora, daqui a pouco não vai estar muito bem melhor não, porque a gente está prestes a entrar num tempo que a palavra de Deus fala, o princípio das dores. A gente precisa estar firmado na palavra de Deus para poder passar por esse momento, entendeu? Graças a Deus o nosso país é um país tranquilo, que não tem a perseguição acirrada como tem nos países de lá do Oriente Médio. Mas nós temos outros tipos de perseguição aqui no Brasil, silenciosa, invisível, que muitas pessoas não veem. E que nós precisamos estar atentos para não cair em tentação. Firmados na palavra de Deus, colocar os olhos naquilo que tem interesse para nós, naquilo que nos dá esperança. Mas às vezes a gente está colocando os olhos só na dificuldade, no problema. Eu vou abrir um outro adendo aqui para falar uma experiência minha rapidamente. Na época que eu era obreira, uma vez tinha acabado o culto e uma senhora veio me procurar para eu orar por ela. E Deus pegou e fez eu perguntar para essa mulher 3 vezes qual era a oração que ela queria. A primeira vez que eu perguntei, ela falou que estava sentindo uma dor. O Espírito Santo falou, pergunta de novo. E eu perguntei, irmã, a senhora quer oração para quê mesmo? Obreira, porque eu me aborreci. Aí já não era mais a dor. Era o quê? Aborrecimento. O Espírito Santo faz pergunta de novo. Irmã, para que a senhora quer a oração? Obreira, é porque meu filho está envolvido com coisas que não deveria. Quer dizer, primeiro era uma oração para uma dor, depois porque ela tinha se aborrecido, e depois por causa do filho. Na insistência, aquela mulher falou o que realmente ela queria a oração. Depois eu entendi, é porque ela já tinha pedido oração a todo mundo na igreja. E ela já estava com vergonha de pedir oração pelo filho dela. E ela queria uma oração genérica para ver se Deus fazia um milagre. Eu não sei se vocês entendem. Eu orei ali, mas eu chamei a atenção dela. E Deus colocou no meu coração. Irmã, Deus está falando aqui para mim que enquanto a senhora estiver olhando para o seu filho, vendo ele como um delinquente, ele não vai mudar, porque o problema está dentro do teu coração. É assim que você está vendo ele, começa a ver ele como um homem de Deus. Aí eu fui falar com o meu pastor o que tinha acontecido, né? Contar a experiência. Ele, irmã fulaninha, a mãe de fulano, o obreiro já pediu oração para todo mundo aqui. Aí eu falei assim, ó, tá vendo? Porque Deus fez eu perguntar ela 3 vezes a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Na outra semana, estava a irmã na igreja, com o filho dela e a nora dela junto. Ela entendeu. E aí ela veio toda contente. Irmã, a senhora é uma bênção. Porque o problema era como ela estava enxergando o filho. Entendeu? Ela tinha que enxergar ele diferente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu
tua casa. Ah, mas meu parente ainda está lá no mundo. Deixa, Deus está cuidando. Você só ora pedindo proteção para Deus e oportunidade. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Essa é a promessa que nós temos que ter para nossos parentes, para a gente sossegar um pouco o coração, porque a gente fica muito ansioso. Vamos continuar. Então, Moisés pegou e foi lá e falou com o faraó. E Faraó não atendeu o que ele falou e ainda colocou mais peso, né? Colocou mais peso no povo. Vamos continuar aqui. Êxodo 5, 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, olha o que Moisés fez. O povo foi reclamar com Moisés, você sabia? Tá vendo, seu Moisés? Foi falar agora, a gente nem tem mais palha para fazer o tijolo, a gente vai ter que pegar a palha e vai ter que fazer o tijolo. Foram lá reclamar, começou a reclamação, né? Aí o que Moisés fez? Eu não quero mais saber de nada não. Povo chato. Não, ele foi falar com quem ele tinha aqui. Ele foi falar com Deus. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele foi falar com Deus. E é assim que a gente tem que fazer. Levar diante de Deus. Já pensou se ele fosse ficar batendo boca com aquele pessoal? Não ia sair do lugar. Não ia alcançar a promessa. Está entendendo? Vai ficar batendo boca? Para de bater boca. Deixa Deus agir. Quando eu aprendi isso, Deus começou a agir. Hoje em dia eu não preciso ficar batendo boca com ninguém. Deus fala por mim. Sabe por quê? A gente canta muito bem. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Aí depois vai lá e toma. Deixa Deus agir. Deixa Deus falar. Só confia. Só confia. Se tiver ruim, fala com Deus. Não bate boca não. Tá? E Deus fala com você. Em resposta, Deus falou, né? Continuando ali, em Êxodo, né? Em resposta, Deus falou com Moisés, né? No versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. No versículo 3, parte A. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O Deus é todo-poderoso? Por que o nosso pequeno problema é difícil para ele? Por que o nosso pequeno problema é difícil para ele? Ele se apresentou para Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. É isso que ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então vamos continuar. Versículo 4a. E também estabeleci a minha aliança com eles. Né? Estabeleceu a aliança com os patriarcas. Né? No versículo 5a. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Deus não está surdo. A minha filha, quando era criança, uma vez a gente fazia um trabalho na internet, um trabalho que foi uma bênção. Aí uma vez ela estava ali do lado, aí eu orando, né? Aí ela chegou perto de mim e falou assim:
Mãe, Deus deve ter um orelhão, porque Ele ouve todas as nossas orações, né, Céfia? Deus tem um orelhão enorme, não passa nada despercebido, nada. Abre a boca, nem que seja para falar assim, senão está doendo, mas fala. O negócio é não murmurar, porque o povo de Israel, o mal do povo de Israel foi murmurar. Eles não confiaram em Deus, eles só reclamaram. Mas Moisés confiava em Deus, e toda vez que havia um embate ali, Moisés ia e falava com aquele povo, ou com Deus, intercedendo por aquele povo. Amém? Nós vamos avançar aqui um pouco por causa do horário. Minhas pregações elas são meio longas, gente. Eu tenho que pegar e tentar encurtar um pouco. Aí, a partir dali, né, nós temos o capítulo 7 até o capítulo 11, que nós não vamos ler aqui, a negociação. Faraó tentou negociar com Moisés. Quando ele viu que Moisés não ia desistir, Satanás faz isso. Quando ele vê que você não vai desistir, ele tenta negociar. Foi o que Faraó fez. Ele começou a tentar negociar com Moisés. Tá bom, Moisés, né? Foram acontecendo as pragas, a coisa foi ficando estreita para ele, para o Faraó, né? E ele começou a negociar. Satanás faz isso. Tá bom, vai você para a igreja, mas deixa teu filho. Teu filho não quer ir, mas guarda a promessa de Deus. Queremos ser Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não está na igreja, mas é promessa e vai se cumprir, porque Deus é fiel. Vocês entenderam? Depende de nós, só da nossa crença. Porque nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? E aqui nós vemos alguns pontos, né, da negociação, das propostas de Faraó. Isso aqui é longo pra caramba, gente. Vamos passar batido, tá? Se vocês quiserem anotar ou ler em casa, né, porque mesmo que já tenha lido, é bom sempre estar relendo, né? No capítulo 8, no versículo 25, e santificar o vosso Deus nesta terra, né? Ele falou o quê? Vai santificar Deus no deserto? Não, nessa terra. Ele que, né, já estava ali tentando, não precisa ir no deserto, santifica aqui mesmo, né? Aí a outra proposta dele, somente quem indo não vá de longe. Ele estava querendo colocar limites, né? Satanás não pode colocar limite na vida do Filho de Deus. Entendeu? Você pode fazer isso, mas só até aqui. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. É Ele que garante. Mas as ameaças, deixa que Deus resolve. Deus resolve as ameaças. Aí daquele que se coloca contra o propósito de Deus. As duras penas, Faraó teve que perceber que quem estava com aquele povo era o Deus Todo-Poderoso. E quem livrou o povo foi esse Deus Todo-Poderoso, né? Aí ele fala, deixar ir somente os homens. Aí depois ele, servir ao Senhor somente fica as ovelhas. Ele foi tentando negociar. Nós temos que conhecer as promessas de Deus, conhecer a palavra de Deus, para não entrar em negociação com Satanás. O Satanás chega lá, tá bom, você está indo para a igreja, está com esse probleminha aqui, deixa esse probleminha aqui. Não, entendeu? Continua orando, continua apresentando a Deus. Moisés, porém, não abriu mão, continuou firme na promessa e disse, nenhuma unha ficará.
nenhuma unha ficará. Quanto mais hoje, que nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, que nos comprou para o reino do Filho do amor de Deus. Amém, gente? Cheguei na conclusão. Acho que o pastor falei para trás para me dar um sinal. É complicado, gente. Relógio não é fácil não. A gente lutar contra o relógio é uma luta assim muito difícil, né? Às vezes assim, a gente até pensa assim, para lua, para sol, né? Para relógio. Não, mas o relógio eu não pode parar, né? E o tempo continua. Eu falo, para o relógio vai parar ali, né? Mas vai ter que parar todos os relógios do mundo. Vamos lá, chegamos na conclusão, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou me acostumando, gente. Pegar em pouco tempo é difícil, muito difícil. Eu gosto muito de fazer a pregação bem esmiuçada. Com pouco tempo a pregação não pode ser muito esmiuçada, né? Tem que ser objetivo. Conclusão: Deus quer ouvir dos nossos lábios nossas orações. Não podemos ficar esperando somente que os outros olhem por nós. Papai é nosso. Jesus falou o quê? Entra no quarto, fala com o teu pai. Por que você está mandando o seu irmão falar com o teu pai por você, se você tem acesso? Isso não quer dizer que há momentos na vida da gente que passamos muito difíceis que realmente a gente precisa de uma cobertura de oração. Só que não é aquele negócio, sabe? Toda hora, irmão, ora por mim. Vocês conhecem o irmão 6 horas? 6 horas por mim? Né? A gente precisa orar. Oração também é intimidade com Deus. Porque todas as vezes que Moisés falou com Deus, Deus falou com ele. Né? Todas as vezes que Moisés falou com Deus, Deus falou com ele. Foi assim que Moisés conduziu aquele povo no deserto. Foi orando e ouvindo a voz de Deus. E Deus, em resposta das orações, ele fez o quê? Deu livramento, deu sustento, deu saúde, deu tudo. Sustentou aquele povo 40 anos e aquele povo só morreu no deserto porque eles não acreditaram na promessa. Aquele povo era um povo escolhido por Deus e eles tinham que entender. E para que aquele povo fosse um povo de Deus, eles tinham que entender que eles eram um povo de Deus e eles não entenderam. Amém? Eu vou deixar um versículo para vocês. Está em Salmo, e aqui eu vou terminar minha Salmo 10, versículo 17. Salmo 10 é um salmo tremendo. É um salmo que a gente poderia pegar e estar lendo como uma oração nos tempos de hoje. Tá? Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Vamos clamar a Deus. Amém? E aqui eu finalizo. Não sei se eu passei, pastor. Pastor, não, passei.
Vamos apresentar a Deus. Já foi orado aqui, né? Mas oração nunca é demais, gente. Tem gente que não consegue orar 1 minuto. Mas à medida que você vai conhecendo a palavra, que você vai tendo envolvimento com Deus, que você vai praticando a oração, 1 hora é pouco. Só que a gente não vai orar 1 hora não, vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Aproveitar esse momento de oração e colocar diante dele aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem te chateado, aquilo que você está precisando. É para nós aqui nesse momento, tá? Nós vamos colocar diante dele as nossas impossibilidades, porque as nossas impossibilidades é o terreno fértil para que o milagre de Deus aconteça. E a nossa parte é apenas crer. Coloca a mão no seu coração e vamos falar com sinceridade diante de Deus, colocando para Ele tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos deixado tristes. E Deus, Ele está aqui nesta noite para ouvir a nossa oração. Abre sua boca e fala com Deus. Apresenta a Ele e o milagre vai acontecer. Senhor amado e querido, somos necessitados, Pai, de Ti. Estamos aqui, Senhor, colocando diante de Ti, Pai, as nossas petições, Pai, mostrando para Ti, Senhor, aquilo, Senhor, que tem feito o nosso coração ficar triste. Senhor, que o Senhor venha, Pai, ao nosso favor neste momento, Senhor, para que Seu nome seja glorificado, Pai, em nossas vidas. E faça um milagre, Senhor, acontecer. Entra com provisão, Pai, onde houver escassez, Pai. Entra, Pai, com saúde, Pai, onde houver, Pai, enfermidade. Nem que o Senhor tenha que trocar o órgão ruim, Pai. Faça esse milagre, porque Tu és capaz. Nada é impossível para Ti, Senhor. Vem, Senhor, Pai, derramar, Senhor, o Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, dissipando, Pai, todas as amarras, Pai. Tudo aquilo que nos impede de alcançar, Pai, aquilo que Tu tens para nossas vidas. Nós, Pai, alteramos a nossa voz, Pai, diante de Ti, clamando a Ti como aquele povo lá, Pai, no Egito, que não aguentava mais, Senhor, ser escravo, Pai, de Faraó. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossas impossibilidades, crendo que o Senhor, Pai, pode todas as coisas, porque Tu és o Deus, Pai, Todo-Poderoso, e não é impossível para Ti. Vem, Senhor Jesus, derrama, Pai, sobre nós a Tua unção que despedaça, Pai, todo jugo, Pai, em nome de Jesus. Passa, Senhor, em cada um, Senhor, das vidas, Pai, que estão aqui, Pai. Senhor, e vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor. Toca, Senhor, toca, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, e faz o Teu milagre, para que Teu nome, Pai, venha ser engrandecido e glorificado neste lugar, Pai. E nós Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a cumprir, Pai, o Teu chamado e a viver de acordo, Pai, com a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nesses momentos que estamos vivendo, Pai, de incertezas. E toma, Senhor, tudo em Tuas mãos. Cuida de nós e da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.
jeito e fica impossível carregar a cruz. Você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar como Abraão do Moria clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Ele ouvirá quem com fé Obrigado, Jesus. Ele ouvirá quem com fé Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu, mas eu entendi. Eu entendi direitinho o que Deus comunicou para a gente nessa noite. Disse: olha, é só clamar. É só isso. É só clamar. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e abre-se a ti coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Eu e Obrigado. você não temos noção Obrigado. do que Deus tem preparado para a gente, mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ver você, Ele quer ouvir você clamar. Às vezes a gente fica quieto e clama, Deus fica ali, meu filho, minha filha. Estou aguardando o seu clamor. Entendeu? Faça isso e te prepare para viver coisa extraordinária. Amém? Pode acender a luz, sente um minutinho.